Bem-vinda, coordenadora comprometida. Eu sou a Marcele e você está no programa Bate-Papo de Coordenação, onde eu entrevisto coordenadoras que atuam com segurança em menos de um mês, liderando com sutileza. E hoje eu quero que você conheça a Cleia, coordenadora da rede particular, que conseguiu conquistar o respeito, a parceria dos professores em menos de um mês. Detalhe. Essa parceria que a Cleia conquistou na coordenação com seus professores em tão pouco tempo fez com que ela também tivesse o comprometimento e a participação dos professores mais resistentes. Olha, parece até mágico, em tão pouco tempo conseguir construir um trabalho de tanta parceria, mas deixa que a Cleia vai compartilhar essa história. E você que está aqui assistindo, ainda dá tempo de você também ter a parceria com o seu professor. Seja agora nessa época do ano, em qualquer outra época, se você tiver a estratégia certa, liderando com sutileza, certamente você também terá a parceria dos seus professores. Bom, deixa eu trazer a Cleia aqui para a nossa live, que ela já está aguardando. Cleia, vou enviar você o convite. Peraí, gente, que o meu suporte aqui tá meio balançando. Cleia, bem-vindas todos vocês. Vamos falar de parceria. Deixa eu passar um pouquinho aqui para ficar melhor para vocês. Parceria com os professores. Eu estava aqui até pensando para entrar na nossa live e posso definir que a parceria com o Só um professor, minuto. toda coordenadora, precisa de uma tríade, né? De uma pirâmide, vamos dizer assim, que é baseada em três pilares para que você tenha parceria com os professores. Já que Cleia vem para a nossa live, a gente já continua essa conversa. Cleia, vou enviar para você o convite, tá? Vai aparecer na sua tela. Aí você Ok. só clica. Tá me ouvindo? Sim, já entrei. Bom, Ah, eu estou me Cleia, que vendo. bom! É que não aparecia você aqui. Você consegue me ver e ouvir? Eu consigo te ouvir. Ver, não. Tem que apertar Ver, algo? não. Às vezes acontece esse problema aqui no Instagram. Eu consigo te ver, não te vejo, mas eu te ouço muito bem. Você consegue manter a live assim? Infelizmente, só me ouvindo e não me vendo. As pessoas estão aqui nos assistindo. Vou até perguntar para a Lúcia, para a Cíntia, vocês conseguem nos ver, gente? E ouvir? Tanto eu quanto a Cleia? Acontece isso, viu? Eu espero que o pessoal esteja nos ouvindo ao contento, mas eu não a vejo. Que Hum, pena. Às vezes o Instagram tem Pois esses é. problemas e a gente não consegue descobrir por quê para poder resolver. Sim, a Cíntia É, eu... confirmou. Então Hum, vamos lá, Cleia, vamos bater bom, esse papo diferente, né? Sem nos ver, mas as pessoas estão aqui nos assistindo para a gente ver na gravação. Tudo bem para você assim? bom. Tudo bem, para mim tudo bem. Então, maravilha. Cleia, boa noite, bem-vinda aqui no nosso bate-papo de coordenação. Fico feliz de você ter aceito o convite. Tenho certeza que essa noite você vai contribuir de uma forma muito prática com as coordenadoras que aqui nos assistem. E para começar, Cleia, por favor, qual a cidade onde você mora? Quanto tempo você atua na coordenação? Sim, eu sou de Belo Horizonte, Minas, né? Atuo na coordenação há algum tempo, nessa instituição há 8 anos. Mas já atuei em outras instituições. Tenho uma longa jornada aí como professora de educação infantil e venho aprendendo, né? A cada dia com essa caminhada. E com isso, quando me tornei coordenadora, cada dia aprendo mais, né? Com todos. E lindo já quero te elogiar do começo, porque você tem 8 anos de experiência só na coordenação, fora na caminhada de modo geral na educação. E ainda com tanta humildade ainda atrás. Continuo a aprender. E é isso que toda coordenadora tem que ter em mente, Cleia. Eu acho que independente do tempo que nós atuamos, porque é o seguinte, aprender, aliás, o aprendizado ele deve ser contínuo. Para todas nós que somos líderes principalmente. Então, a partir do momento que a coordenadora acredita que não tem mais o que aprender, já aprendeu, ou melhor, já aprendi o suficiente. Tristemente, está afadada a ser desrespeitada porque os conhecimentos não são atualizados, a não ter segurança porque os conhecimentos, mais uma vez, já estão em defasagem. Então, parabéns, Cleia, por você continuar nessa aprendizagem contínua aí na liderança pedagógica. Sim, é contínuo, né? A educação, ela se renova sempre. E depois da pandemia é que eu tenho mais certeza disso, convicção, né? De como foi diferente, de como a gente teve que aprender para fazer diferente, né? Aprender para fazer diferente. Se a gente parar para pensar, não só na época da pandemia, mas quase todos os dias na coordenação, nós temos que nos reinventar, aprender para fazer diferente, não é? Verdade, verdade. Não é? Não dá
mais para falar da mesma forma com o professor, não dá mais para esperar que ele consiga por si só, sem a nossa orientação. Mas, Cléia, me conta um pouco mais. Então, aí você, nessa caminhada de 8 anos na coordenação, trabalhando na educação infantil, certo? Sim, sim, sempre trabalhei com educação infantil. E aí você conheceu o método. Como é que nós chegamos aí até você, Cléia? E o método assim, foi uma bênção, um presente que eu ganhei. Porque eu estava à procura, né, devido a algumas situações, e eu vim buscando e vi vocês, né, ouvi algumas lives, participei dessas lives, participei de alguns documentários que vocês fizeram, e assim, me supria, né, nas coisas que eu estava necessitando. E quando vocês apresentaram o método, então para mim foi assim, muito bem-vindo. Então, você estava à procura. À procura de quê especificamente, Cléia? Você consegue lembrar de algo que você É, estava procurando? dessa forma melhor, mais humana. Eu sempre fui muito humana, né, para lidar com as pessoas. Porém, a partir do momento que a gente busca a excelência para lidar com o outro como a gente queria ser tratado, esse liderar com sutileza realmente assim foi divino, justamente por isso. Para liderar com sutileza, são pessoas, né? E aí, na forma de liderar com sutileza, na humanização da coordenação, então você conheceu o método. E, Cléia, com o método, você teve segurança para lidar com seus professores? Olha, sim, viu? Em menos de um mês eu já estou vendo muitos resultados. Foi excelente. Assim, foi gritante, foi muito diferente. Até mesmo as regentes, né, o pessoal, né, eles perceberam a diferença, o que tinha acontecido. Então, menos de um mês, o método fez, sim, a diferença. Em menos de um mês. O Cléia, quando você diz assim, regentes, para quem né, talvez não seja do mesmo estado, a quem você se refere na escola como regentes? São as professoras, né, são professoras regentes, e Uhum. com a educação infantil a gente precisa de auxiliares, né? Pessoas que trabalham junto com as professoras, junto às crianças, das quais a gente faz essa orientação, faz esse acompanhamento da mesma forma com os professores. E são pessoas maravilhosas que estão entrando e adentrando, né, na área da educação, porque todas começam a estudar, a fazer pedagogia, e isso faz parte do grupo. Temos também algumas aulas especializadas, tem professores, né, que prestam esse serviço, e aí também é feita essa orientação, até porque é uma escola de educação infantil, então a gente tem que proporcionar essa orientação. Né? O coordenador ele tem que também buscar para que a gente ande alinhado, né, de forma Sim. coesa, fale a mesma língua. Então, em menos de um mês, liderando com sutileza, você então teve diferenças na sua prática, tendo a sua segurança, que as professoras regentes então notaram essa diferença. E Cleia, e o que mais incrível é que você entrou agora na turma 13 recentemente, não é isso? Na turma de E outubro. isso mesmo foi. Eu comecei a perceber, assim que eu comecei a ouvir, né, você e a Carol falando, e fui entendendo. Vocês falavam a língua, né, de algumas coisas que eu percebi que eu precisava melhorar e que eu precisava aplicar, né, junto à equipe. E com isso, eu já fui tendo resultados. Quando foi lançado o método, eu entrei assim, de cabeça, justamente por isso, porque eu tinha certeza de que queria dar certo, né? Que confiança. E, Cleia, Sim, então você disse assim, olha, então eu percebi na sua fala e na da Carol, Marcela, que tinha algumas questões que eu precisava melhorar, que eu precisava aprender e melhorar. Você lembra de algum ponto que foi para você decisivo na hora de você entrar no método? Você falou assim, olha, eu realmente preciso do método para lidar com o meu professor, porque isso eu preciso mudar ou melhorar? Quando foi sim. que virou a chave? É, quando virou a chave. Quando eu senti que eu percebi que eu precisava, eu tinha que dar mais, no sentido de que eu estava no caminho, mas que eu tinha que dar mais. E quando eu ouvi sobre o método, né, vocês explicaram, fui entendendo, vocês foram falando a respeito, o que eu entendi é que eu poderia, com ele, atingir muito mais próximo, né, o que eu queria, os objetivos, que era esse liderar com sutileza, de falar e a pessoa entender,
de falar e a pessoa te responder, né, no sentido de ação, né, da equipe reagir com mais rapidez, com mais entendimento. E foi o que aconteceu. Isso que você traz dessa comunicação parece algo muito simples, mas que faz muita diferença. É a sutileza na comunicação que garante a compreensão do professor e não gera resistência, mas gera a participação. E, Cléia, com a sua segurança que você teve menos de mês para lidar com os professores através do método, você conseguiu conquistar a parceria, mesmo daqueles professores que têm um comportamento mais resistente? Sim, sim. Eu percebi uma diferença, né? Surgir uma empatia, uma confiança, uma segurança em me procurar, em aceitar as minhas falas com menos resistência, vamos dizer assim. E hoje, nessa semana, né, que hoje é quinta, eu percebi nenhuma resistência desses professores mais resistentes. Então, isso para mim foi uma vitória, porque era uma coisa que me incomodava bastante, me frustrava, né? Incrível. Na reta final, no final do segundo tempo, você conquistou o respeito e a parceria, mesmo dos professores mais resistentes. E isso traz, para quem está nos assistindo, Cleia, uma esperança, sabia? Porque talvez quem esteja vendo aqui já pensou em desistir da coordenação, ou já passou por tantas coisas durante o ano que pensa que não tem outro jeito, é assim mesmo, o professor é desse jeito, o professor que não quer saber, a gente acaba de alguma forma em alguns momentos eu também já fiz isso, tá, Cléia? Culpabilizar o professor. Não, a culpa é do professor que não quer saber, eu desisto, eu lavo minhas mãos, eu não quer saber, eu não vou falar mais nada. Quando bem da verdade, isso só vai piorando a situação quando eu deixo de me posicionar com segurança, quando eu deixo de me comunicar de forma clara e humanizada, com sutileza com o meu professor. Cleia, em algum momento, antes de você então ter um método, ter essa segurança, você também chegou a culpabilizar o professor, aquela resistência, aquela situação desgastante na coordenação? Sim, às vezes, não, né, não claramente, mas eu sentia o que faltava. E parava para pensar se era a comunicação, se era essa sutileza, essa forma de você entendeu realmente o que eu falei, ou simplesmente não, porque, não, tá, os prazos, tá curto. E aí eu ficava pensando, mas eu falei tão claro, foi tão organizado, mas por que será? Será que ele não entendeu? Mas ele não está querendo fazer. Então, às vezes, realmente a gente transfere, só que o que faltava era isso, é o falar, é o explicar de novo, é o se fazer entender. Que com o método, né, a gente percebe e tem artifícios, tem técnicas para que você faça isso de forma humana, de forma sutil e com respeito, né, que nós todos necessitamos de ter. E com certeza, a culpa não era de ninguém, a culpa era minha no sentido de faltar buscar, e agora que eu encontrei, então assim, tá tudo tranquilo, não tem culpa de ninguém mais, né? É só caminhar agora. Achei muito linda a sua fala, no sentido de transferir a responsabilidade, né? Então, em algum momento, quando a gente está naquele furacão na coordenação, com problemas, que às vezes a gente nem tem consciência, que é por insegurança na comunicação, muitas vezes, faz com que a coordenadora ela acabe transferindo aquela situação para o professor. Piorando, como você trouxe aí a questão. A partir do momento que eu crio a consciência de que eu preciso mudar e melhorar a minha forma de me posicionar, a minha forma de me comunicar com os professores, a resistência ela acaba, tanto como você trouxe aqui. Essa semana não houve nenhuma resistência, algo que há tempos você via aí lutando e agora em tão pouco tempo você conseguiu resolver com segurança com as estratégias do método. Muito bom trazer essa reflexão, porque o primeiro passo enquanto líderes pedagógicas, não é, Cleia? É olhar para as nossas ações. O que é que eu preciso mudar e melhorar na minha prática, na coordenação, para ter o respeito do professor, para ter essa parceria, não é verdade? Sim, é verdade, porque a gente tem que olhar, se fosse comigo, né? Se colocar no lugar do outro, para que essa empatia aconteça e que se torne leve, suave, sutil, né? Essa forma do trabalho, porque o trabalho da educação ele é árduo, né? Todo mundo sabe, educação infantil também, não tem diferença. E a gente tem que sempre buscar, né, esse respeito. Então,
Quanto mais você buscar para facilitar este convívio, este contato, essa, essa sutileza mesmo, né, de lidar com o outro, com certeza. É você se colocar no lugar do outro para você crescer, né? Para você falar, não, eu tenho que buscar mais porque assim eu vou poder oferecer mais para o meu professor e ele vai ficar mais tranquilo e mais seguro, né? E aí, essa parceria, como você trouxe, esse crescer junto com o professor. Cléia, você lembra de alguma situação antes do método que você ainda não sabia como lidar com o professor, mesmo já tendo 8 anos de experiência na coordenação, que era muito complicado resolver no relacionamento com o professor, que faltava parceria no dia a dia, e que hoje não falta mais? O que que mudou? Você consegue lembrar de um ponto específico do antes e depois? Sim, com certeza. São os prazos. Os prazos dos quais a gente estabelece juntos, né, em grupo, porém, na hora da ação, sempre havia uma reclamação de que, mas está muito apertado, tem muita coisa, mas isso, não, está muito coisa, está muito apertado, e eu ficava pensando, eu ficava frustrada, porque, mas a gente não planejou junto, todo mundo, né, não concordou com isso, com esse tempo, já sabendo da rotina, e isso me frustrava. Eu falei, gente, mas por quê? Onde eu estou errando que eu não eu consigo organizar isso que tem que ser feito e eles não conseguem? Será que realmente, aí eu me colocava no lugar, será que o prazo está curto? Será que é muita coisa? A demanda está muito alta? E aí, com isso me frustrava, me deixava bem pensativo, né? Então, foi um dos pontos que me fez buscar. E como até, né, a Carol fala muito, buscar um outro estudo, mais uma pós, mais alguma, até você também fala, mais alguma pós, alguma coisa, não é bem isso que o professor quer, né? Ele quer ação, ele quer uma ajuda, um apoio na ação. Porque mais estudo acadêmico todo mundo pode fazer, todo mundo pode ter, né? Então, como a técnica, o que fazer. E o método me ajudou nisso. Como fazer, como resolver aquela situação naquele momento. E hoje, como é essa pontualidade? Que antes, então, você não tinha, que os professores não cumpriam com o prazo, mas e agora? Até que eles cumpriam. Só que o que me frustrava era a Ah, reclamação de ser pouco tempo, entendeu? De uhum. ser. Então eu pensava, não, mas será que eu estou dando pouco tempo, né? O que me frustrava era isso. Não, agora a gente está trabalhando bem mais próximo, e aí o que que acontece? Existe a democracia de falar, não, vamos fazer isso, eu acho que isso não vai dar tempo, né, nesse prazo, vamos aumentar o prazo para o ano que vem, porque a gente faz a programação anual agora no final de dezembro, então a gente já tem vários planos para que, já com a vivência, que a gente faça esse plano junto, pensando na qualidade e não na sobrecarga, né? Então isso foi muito bom. Ou seja, né, Cléia, então você transformou as situações de reclamações sobre as demandas que você, enquanto coordenadora, passava para os professores, em ações agora de reflexões, de diálogo, de parceria com os professores. Seria isso? Isso mesmo. Eu estou muito, muito feliz, muito realizada com essa situação. Assim, tão pouco tempo, né, Marcelo? Pouquíssimo tempo, né? Nossa, em menos de Uhum. um mês, você entrou no método, aplicou e está tendo resultados. E eu posso até te perguntar, Cleia, resultados estes que em 8 anos você não tinha conseguido na coordenação, você conquistou com o método em menos de um mês? Sim, em menos de um mês. Agora eu acredito que agora é só mesmo aplicar, né? Continuar aplicando o método em toda a sua grandeza, porque o conteúdo é excelente, para que melhore cada vez. Mas foi menos de um mês que eu vi resultado. Não foi o tempo de experiência na coordenação que te deu a segurança necessária para ter a parceria dos professores. Foi com o método em menos de um mês. E, Cleia, você trouxe outra questão. Não adianta a gente ter graduações. Se a experiência, ao mesmo tempo que ela não supre a necessidade e não dá a nós a segurança para lidar com os professores, ao mesmo tempo, também não adianta a coordenadora acreditar que quanto mais faculdades fizer, mais segurança vai ter para lidar com o professor. Eu já fiz muitas faculdades achando que era isso que ia suprir essa necessidade.
que ia me dar o respeito, que ia fazer com que a parceria acontecesse. Só que, pelo contrário, não acontecia na mesma proporção em que eu me dedicava com as minhas graduações. Nada disso, como você trouxe, não era prático. O professor não quer o diploma da coordenação, ele quer a prática. Quer que você, então, quanto coordenadora, sabe, que vai de verdade me ajudar na sala de aula. Então, Cléia, quais formações que você já tinha antes do método? Bom, eu fiz RH, né? Fiz recursos humanos, fiz pedagogia e especializei em educação infantil, especialista em educação, né? E fiz psicopedagogia. Então, assim, isso gosto muito de estudar em qualquer assunto. E aí, quanto mais a gente vai estudando, né, como eu te falei, a bagagem vai aumentando sim, o conhecimento, é a dedicação, como você disse. E aí vem a frustração, porque às vezes não é isso, às vezes o professor só quer que fale assim, não, vamos usar tal metodologia, vamos tentar essa metodologia, vamos usar outra coisa. Vamos reformar, vamos juntar as duas turmas para fazer isso, para que a professora fique mais, né, tranquila naquele momento. E era só isso. Então, eu consegui enxergar isso agora, né? Eu acredito também que essa experiência, essas vivências das quais eu participei, façam com que o método tenha caído assim, igual eu te falei, exatamente do céu no momento certo, porque é o momento que você fala, poxa, mas eu já estudei, já expliquei, já falei, e aí ele caiu falando, não, é a sutileza, fale com sutileza, e foi batata, viu? Isso. Cai naquele momento que nós, coordenadoras, né, Cléia, já falei, já fiz de tudo, já fiz Hum, graduações, já isso, desenhei para o meu professor, eu não sei mais o que fazer. E aí, então, entra o método e te mostra, peraí, são estratégias de liderança pedagógica que você precisa ter para liderar com sutileza. isso mesmo. Foi exatamente o que aconteceu. Estou bem, bem feliz, bem realizada. Muito Agora é bom só ouvir. colocar em prática, né? Não, e Porque você é já muita está coisa. colocando, você ainda está Eu digo fazendo. assim, é muita coisa, então você fica, quanto mais a gente vê isso, né, vai estudando, a gente vai ficando mais feliz de poder trabalhar com o outro, né, com as pessoas da melhor forma. E mais gratificante é ver os resultados. E aí você falou uma palavra que eu Isso. queria também trazer de novo essa reflexão sobre frustração. Nós, então, enquanto coordenadoras, buscamos estudar várias faculdades na ansiedade de ter a segurança para lidar com o professor. E nos sentimos frustradas porque não é bem isso que dá a segurança para lidar com o professor. Aliás, isso dá o embasamento, mas não dá a prática. E aí, por outro lado também, Clé, a gente tem que pensar que o professor fica frustrado, porque o que ele quer de nós não é mais uma teoria, ele quer uma prática que resolva aquele problema que ele está enfrentando dentro da sala de aula. Não é isso? Verdade. Realmente, foi como eu te disse, às vezes é a solução para aquela situação, naquele momento, né? Se sentir amparado. Eu percebi isso, que o professor, ele percebeu, ele se sentiu mais amparado, né? Tanto que alguns até falaram, nossa, esse curso foi muito bom, adorei, esse curso fez bem para a equipe toda, Cleia, porque foi bom, no sentido de, né, de ir no ponto-chave, né? De amparar naquele momento, naquela situação, né? Isso. Então, olha só, a equipe perceber, eu acho que isso então não tem preço, né, Cleia? A equipe Para perceber que a melhoria existiu, que para o grupo, né, o curso não foi, olha só, você que está estudando, mas eu sempre digo que uma liderouro em crescimento, ela irradia a luz, por isso que a gente fala liderouro, né, de brilhar, porque essa questão é que você ilumina a sua equipe trazendo resultados e construindo essa parceria. Parabéns, Cleia, de verdade, pelo trabalho, por você ter se aberto ao conhecimento. E como eu sempre digo, né, e para você agora como líder ouro, é ter tido a disciplina para aprender e a coragem de aplicar. isso, com certeza. Eu acho que as suas palavras são sábias nessa situação, né? Porque o aprender sempre é muito bom e a gente, né, da educação não está para isso. Mas o aplicar é muito importante. A gente ter a coragem. Quando eu tive a coragem de começar a fazer as coisas que vocês falavam e depois do método, né, seguir, realmente deu toda a diferença. Isso é muito bom. Vamos tocar nesse ponto da coragem. Sobre a questão de parceria com os professores, muitas vezes nós, coordenadoras, também sentimos medo, insegurança na hora de pontuar, achando que o fato de pontuar o professor sobre algo que precisa mudar e melhorar vai afastar, não vai construir a parceria.
pelo contrário, o que o professor vai pensar? Ele não vai gostar. Você tinha algum tipo de insegurança ou medo para pontuar os professores no dia a dia antes do método? Sim, é justamente como eu te disse, a respeito dos prazos, né? Pontuar nesse sentido. Na verdade, eu pontuava, mas a justificativa era que os prazos eram apertados, de que, né, que estava muita coisa, muitos afazeres, muitas coisas para ser feito em pouco tempo. E aí isso me dava medo. Por quê? Porque eu tinha que resolver a situação para que refletisse na equipe e no corpo docente, né, nas crianças, que elas tivessem esse entendimento e essa eficácia, né, no trabalho delas, as professoras. Então, senti o medo de não dar certo, né, de fraquejar, vamos dizer assim. Porque quando a gente está à frente a qualquer instituição, seja ela pequena como é a nossa, existem pessoas que estão ali, né? E aí, de todas as formas, a gente quer sempre que dê certo, que seja sucesso, que seja tudo da melhor forma. Isso, então a gente tem esse medo, né, de pontuar e desagradar muitas vezes o É, professor. Só que, uhum, bem da verdade, o fato de você humanamente, né, ter essa humanização nas palavras, no gesto, na coordenação, com a sutileza, o pontuar, ele faz o contrário, ele não afasta, ele constrói a parceria com o professor. E você hoje consegue pontuar o professor com segurança, mesmo os professores mais experientes ou mais existentes na sua equipe? sim, consigo pontuar e chego próximo a ele, né, para que seja dito do lugar certo, da forma correta, sem ser no corredor, sem ser na porta da sala, exatamente na minha sala, para que a gente possa resolver aquela situação. Escrevo, né, a gente conversa e entra em acordo naquela situação. Ele coloca o ponto de vista dele, o que está acontecendo realmente, e aí a gente vai resolver da melhor forma para todos, né? Para a Sim. equipe, para o bem-estar da instituição, enfim, para todos. Pontuar, entrar num acordo com o professor a respeito de uma situação, precisa mudar e melhorar. Que bom, vou até anotar isso. Acho que aqui você traz algo muito, muito especial que a gente precisa olhar com atenção no dia a dia. Pontuar não é cobrar e nem mandar, como você aprendeu com sutileza, mas é que você trouxe de uma forma muito prática. É pontuar para entrar num acordo sobre algo que traga de benefício para o grupo, para os alunos, para os professores. Não é sobre ter razão, é sobre Isso, se comunicar de forma assertiva, isso mesmo. não é? Que lindo isso, É, Cleia, muito lindo mesmo. ah, Agora, Cleia, quando você hum, começou a ouvir sobre o método, já aprendendo, você ficou insegura em aplicar? Você falou, será que eu vou conseguir me posicionar com segurança? Será que eu vou conseguir liderar a minha equipe? Sobre o método aplicando na prática na sua escola, você teve dúvidas? a princípio a gente fica um pouquinho com receio, né? Tipo, eu vou fazer, então vamos lá, vamos estudar. Mas na aula zero, o seu vídeo já tira todo tipo de segurança, até mesmo como me organizar, como né, no tempo. E quando você vai estudando, você vai entendendo que você vai fazer, você vai fazer junto com o outro, junto com a equipe, né? Vai fazer essa construção. Então, é um exercício mesmo, né? Diário, para que isso dê certo. Então, sim, eu senti segurança, mas fui muito bem suprida pelo curso, né? Pelo seu vídeo da aula zero e consegui pegar a segurança para que ia dar certo, sim. Nossa, que incrível! Desde a aula zero, eu nunca tinha ouvido esse feedback de uma aluna. Fico muito feliz, porque o primeiro passo dentro do método tem que ser algo que você já sinta confiança para aplicar. Tanto que aqui você está, em menos de um mês, com tantas realizações e, como você disse, se sentindo realizada. Porque essa é a nossa missão, Cleia, é trazer esse brilho no olhar da coordenação, essa leveza na voz, essa alegria que tem no coração. E como você disse, hoje eu estou realizada. Então, já valeu a minha noite, já valeu o meu dia estar aqui com você e ouvir as suas palavras hoje. Que bom. É porque a organização eu acho que é fundamental. E o meu medo, né, um dos meus receios era esse, se eu ia conseguir me organizar devido à grande demanda, né, que nós temos
Então, não só no trabalho, quanto na vida. E aí eu me sinto segura quando você falou, porque, né, a gente vai fazendo gradativamente de acordo com o que a gente tem que fazer, né? E aí a gente fica animado para estudar, para aprender e aplicar, né? Porque os resultados acontecem rapidamente. Aí dá sede de aprender mais. Isso mesmo. Não é? E, Cléia, se Isso você mesmo. fosse terminar o ano letivo, aliás, já terminou, já são 8 anos na coordenação, e agora Uhum. 1 mês com o método. Como seria para você hoje, lembrando do ano passado, dos anos anteriores na coordenação, como seria finalizar o ano letivo na coordenação sem o método e como está sendo para você hoje finalizar o ano sabendo lidar com o seu professor com segurança? Bom, é de total diferença, né? É, eu fico mais confiante, né, mais segura, devido à situação que me desagradava, que era o prazo, né, reclamação dos prazos, e pensando, visando um futuro melhor, até mesmo com ideias, né, melhores, mais potentes para a nossa escola, para que a instituição avance, para que a instituição cresça, né, e que os profissionais, que somos nós que trabalhamos lá, tenhamos essa realização de fazer o trabalho de forma coesa e com sutileza, porque aí ninguém precisa ficar, né, sobrecarregado nem cansado. Então, o que eu sinto agora, a diferença, é essa visão, essa tranquilidade e a visão de que teremos um futuro melhor. Sim, muito bonito que você trouxe. Não é só por mim, o benefício como você traz, não é só por terminar o meu ano com tranquilidade, é sobre a equipe não terminar desgastante, de forma desgastante, sobrecarregada, porque a partir do momento que você, enquanto coordenadora, tem sutileza na comunicação, até mesmo o clima na escola tende a melhorar, não é, Cléia? Você percebe isso? Verdade. Sim, totalmente. Agora todo mundo né, realmente está muito cansado, final de ano, mas a gente percebe a diferença. Até para lidar com as reuniões, com as situações, né? É, com novos clientes. Então a gente já tem essa leveza, porque já sabe, não precisa disso. Vamos acalmar e vamos, né, para frente. Sutileza. Cléia, que conversa incrível. Muito obrigada por você ter participado. Quantos conhecimentos compartilhados aqui nessa noite. E para encerrar e aqui nos despedirmos, tem uma mensagem que você queira deixar para as coordenadoras que aqui nos assistem? Bom, gente, foi o que eu aprendi, né? É que quando a gente sempre tem os altos e baixos, e aí quando a gente não desiste não, porque a educação está cada dia mais difícil e a gente precisa se especializar nesse sentido de buscar, de se humanizar para trabalhar com o outro e para fazer o melhor, né? Tanto na educação infantil, que é a maravilha, que é o mundo onde eu, né, trabalho, quanto para as pessoas maiores, porque a educação é a base de tudo. A gente não pode desistir disso. Então, respire fundo, conte até 10, dá uma volta no pátio, volta e você vai conseguir, né? Seja flexível, eu acho que é importante, e seja humano para lidar com o outro, porque todo mundo tem problema, todo mundo tem dúvidas, e aí sempre busque cada vez mais, tá? E o método vai ajudar bastante, com certeza. Que linda mensagem para encerrarmos a nossa live. Essa é a última live que nós temos agora nesse ano de 2023, a última live com alunas do Método Liderar Sutileza, que tive a honra de ter você aqui nessa noite. E encerrar com essa mensagem faz todo sentido, como nada é por acaso, não é? Não desista. Eu acho que para quem nos assiste aqui, fica a mensagem da Cléia: não desista porque a educação precisa de nós. Precisa de Com você que está certeza. aqui nos acompanhando. Isso, é uma pena que nós não estamos nos vendo, mas Vou ver a estou aqui, gravação viu? Muito e alegre. já vou te enviar também. Então tá bom. Cléia, sinta meu Tá, abraço. obrigada. Obrigado por este momento. Igualmente, querido. Tá, obrigada aí. Um Um abraço. abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que lindo, né? Então, vamos encerrar a nossa live com alunas aqui do Método. Mas temos uma live ainda terça-feira, uma aula especial, mas por hoje eu quero que você fique com essa mensagem. Não desista da coordenação, como trouxe a Cléia aqui para você. A educação precisa de você. Procure não transferir
os problemas para os professores, as situações desafiadoras que você vive na coordenação, mas também não se culpabilize no sentido de se martirizar, de sofrer, se angustiar, mas de se responsabilizar no sentido de o que é que eu posso mudar e melhorar para construir uma parceria com o meu professor. O que é que eu preciso me comunicar para que eu possa ser ouvida e atendida e não gerar reclamações. E como trouxe a Cleia durante a nossa live, se você que esteve durante toda a nossa conversa, pontuar o professor não é cobrar nem mandar, é entrar num acordo que fique bom para ambas as partes e todos envolvidos dentro de uma escola. É possível, sim, sutileza, empatia e respeito.